Histórias do caminho, o divórcio. Depois de Jesus ter terminado de dizer estas coisas, partiu da Galiléia para a região da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e lhe perguntaram: é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Mas Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram as Escrituras que dizem: no princípio o Criador os fez homem e mulher? Depois, ainda, Deus disse: por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois serão um só corpo. Assim, eles não são mais dois, mas sim um só. Portanto, que nenhum homem separe o que foi unido por Deus. Mas os fariseus tornaram a perguntar a Jesus: por quê, então, Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e repudiar a esposa? E Jesus lhes respondeu: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Evangelho de Mateus. Allan Kardec, em Pergunta aos Imortais. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Comentário de Emanuel. O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Emanuel. Antes que as dificuldades abram distâncias e os espinhos da incompreensão produzam feridas, justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Assim, a honestidade lavrada na sensatez, que manda abrir-se o coração um para com o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. É natural que ocorram desacertos, ao invés, porém, de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Antes da decisão precipitada, ceder cada um, no que lhe concerne, a benefício dos dois. Se o companheiro se desloca, lentamente, da família, refaça a esposa o lar, tentando nova fórmula de reconquista e tranquilidade. Se a companheira se afasta, afetuosamente, pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. O cansaço, o cotidiano, a apatia são elementos constritivos, limitadores, da felicidade. Nesse sentido, o cultivo dos ideais nobilitantes, dignificantes, consegue estreitar os laços do afeto e os objetivos superiores unem os corações, penetrando-os de tal forma, que os dois se fazem um, a serviço do bem. E em tal particular, o Espiritismo, a doutrina do amor e da caridade por excelência, consegue renovar o entusiasmo das criaturas, já que desloca o indivíduo de si mesmo, ajuda-o na luta contra o egoísmo e concita-o, encoraja-o, à responsabilidade ante as leis da vida, impulsionando-o ao labor incessante em prol do próximo. E esse próximo mais próximo dele é o esposo ou a esposa, junto a quem assumiu espontaneamente o dever de amar, respeitar e servir. Assim considerando, o Espiritismo, mediante o seu programa de ideal cristão, é senda redentora para os desajustados e ponte de união para os cônjuges, em árduas lutas, mas que não encontraram a paz. Joana de Ângeles. Casar-se. Não basta casar-se. Imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo.
Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Emmanuel. Observemos uma linda história narrada pelo venerando mensageiro da paz, nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco, a quem muito respeitamos. Era um casal que estava unido há 40 anos. O marido, já insatisfeito com sua esposa, permitiu-se uma licença conjugal, e desposava de sua amante que lhe pediu que se divorciasse da sua esposa para que pudesse ficar com ela. O homem convencido pensou por vários dias como chegar em sua esposa para fazer tal pedido. Um dia ele saiu de seu trabalho, chegou em casa e viu a mesa posta. Não pensou duas vezes ao dizer: "Querida, venho lhe pedir o divórcio. Vou dar 30% das ações da empresa, a mansão, o carro e uma boa pensão para você e para nosso filho." A mulher gritou, blasfemou, xingou e depois foi para seu quarto e não deu a resposta desejada. Passou-se o segundo, o terceiro e enfim o quarto dia e o homem chegou em casa, viu a mesa posta e sua mulher sentada na cadeira escrevendo várias páginas em um papel. Ela estava com uma vibração de ternura, amor, muito carinho. E o homem vendo aquilo ficou abismado com sua atitude. E então perguntou: "Querida, você já decidiu sobre o divórcio?" E ela respondeu: "Sim, com duas condições. A primeira é que vou te dar o divórcio, mas terá que esperar 30 dias, pois nesse período nosso filho vai prestar o vestibular tão almejado. A segunda é que você deve me carregar no colo do quarto para a sala todos os dias." O homem abismado olhou para ela e perguntou: "E se eu não o fizer?" Ela então respondeu: "Não lhe darei o divórcio e vou arruinar sua vida." O homem aceitou sua condição, e todos os dias antes de trabalhar carregava sua esposa do quarto para a sala. Um dia seu filho, vendo tal cena, disse: "Os pombinhos estão juntos novamente. Quanta felicidade!" Passou-se o quinto, o 10º, e então no 15º dia sua esposa usou o perfume da noite de núpcias e um vestido que a deixou muito interessante. Mas ela estava magra, pálida. Passaram-se os dias e ela estava cada vez mais sem cor, sobrava pano nas suas roupas. No 26º dia, o homem foi à casa daquela que era sua amante e disse que não iria pedir o divórcio. Ela, a amante, revoltada, com o orgulho ferido, e, ferindo, xingou e bateu à porta. Ele foi até uma floricultura e comprou um buquê com 12 botões de rosas vermelhas para sua esposa. Chegou em casa assoviando de felicidade, pois a paz que nos traz a consciência tranquila, após retificar um erro, é inenarrável. Foi até o quarto, sentou-se na cama ao lado de sua esposa. Ela virou de lado para ele, pálida, magra. Ao seu lado havia uma carta que ela escreveu para ele dizendo: "Querido, lhe pedi 30 dias para o divórcio porque fui ao oncologista e ele me disse que estava com câncer no útero, fatal e não havia nada a fazer, e que num prazo de no máximo 30 dias estaria morta. Não quero suas ações, nem sua mansão, seu carro, seu dinheiro. Quero apenas lhe dizer que te amo e não queria que você se sentisse culpado pela nossa separação." Nesse momento sua esposa faleceu, deixando com ele o sentimento de arrependimento por não ter demonstrado mais amor à sua companheira de tantos anos. Por isso, sempre diga: "Eu te amo", sem esperar o dia de amanhã. Comentários finais. Quando o lar se formou com base no amor, as decepções que podem surgir têm um remédio no próprio amor.
Quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor. Basta que cada cônjuge se lembre de que as frustrações são recíprocas. O mesmo acontece com o artista na realização de sua obra. O ideal está sempre acima do real. Mas o verdadeiro artista sabe disso e procura superar a sua frustração pelo esforço constante de aperfeiçoamento. O cultivo do amor é como o cultivo da arte. E quem romper um casamento de amor, por simples intolerância, não encontrará mais remédio para a sua solidão. O maior sofrimento no ser se dá quando nos divorciamos das leis de amor, criadas por Deus nosso Pai, que nos criou para termos vida, e vida em abundância, essa plenitude de amor que faz bem, pois o bem supremo e perfeito está presente nele, que é nosso destino, o reencontro com o Deus bom, justo e misericordioso, é ventura que atingiremos quando vivermos em perfeito amor, praticando o amor, e cuidando uns dos outros como gostaríamos de sermos também cuidados. Para não nos deixar órfãos de amor, Ele, o Senhor de toda a criação, nos enviou o Verbo conjugado e vivido na sublime figura do nosso modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sabendo de nossa condição de espíritos em evolução, veio e nos exemplificou com toda a devoção como amar. Jesus, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 8. O Livro dos Espíritos, parte 3, das Leis Morais, capítulo 4, 3. Lei de Reprodução, Casamento e Celibato. Questão 697. Leis do Amor, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 04. Divórcio, Suicídio, Aborto. SOS Família, pelo Espírito Joana de Ângeles, Médium Divaldo Pereira Franco. 15ª edição Salvador, Livraria Espírita Alvorada. 2004, páginas 39 e 40. Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1970, extraído da obra Na Era do Espírito, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires. Capítulo 11. Matrimônio e Divórcio, item Casar-se. Uma linda história por Divaldo Pereira Franco, em palestra pública, dizer eu te amo, sem esperar o dia de amanhã. Na Era do Espírito, autores diversos, pelo Espírito Irmão Saulo, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 11. Matrimônio e Divórcio, item o cultivo do amor.